Aqui Daniel Coriolano e agora você vai acessar ao livro completo Multipotenciais, como transformar inquietações e interesses diversos em atos para uma carreira única e valiosa. Se você gosta um pouquinho de filosofia, você já entendeu que aqui no título dá uma pista que eu vou usar esse recurso também aqui no livro. O audiobook completíssimo vai estar disponível para você em alguns segundos aqui, mas antes deixa eu te dar dois avisos. Eu sugiro que você compre também o livro físico ou o livro digital Multipotenciais, porque acompanhar o audiobook pelo livro vai ser muito bom para elevar a retenção. Outro motivo é que você vai apoiar os conteúdos aqui produzidos comprando as obras, né? Além desse livro, tem outros que você pode ver aí na área de descrição. Então, para acessar o livro físico, você pode comprar direto ali na Amazon ou direto no meu site com preço com desconto. Então, verifique na área de descrição do episódio se você está acompanhando pelo Spotify, se está acompanhando pelo YouTube, no primeiro comentário fixado. De alguma forma você conseguirá acessar facilmente o link para adquirir a obra completa e faça isso, tá bom? Então fique agora com a versão completa do livro Multipotenciais. Multipotenciais. Como transformar inquietações e interesses diversos em atos para uma carreira única e valiosa. Este livro aborda a multipotencialidade, a capacidade de integrar múltiplos interesses, habilidades e projetos como um dom que pode ser cultivado com responsabilidade e ordem. Contudo, é fundamental deixar claro que a visão aqui apresentada parte de uma antropologia cristã, na qual todo talento humano deve ser reconhecido como dom de Deus e ordenado ao bem, à verdade e ao serviço ao próximo. A realização pessoal, portanto, não é entendida como um fim em si, mas como fruto de uma vida coerente com a graça, o esforço virtuoso e a missão que cada um é chamado a viver. A vocação humana, longe de ser uma construção puramente subjetiva, é um chamado objetivo que requer discernimento, entrega e fidelidade. Durante o livro, menciono autores e referências seculares que oferecem ferramentas úteis do ponto de vista prático. Sempre que isso acontecer, tenha em mente que tais contribuições são aproveitadas naquilo que podem oferecer de bom, mas não substituem nem corrigem a visão cristã sobre identidade, liberdade, vocação e propósito. Este livro é, portanto, uma oportunidade de entender a multipotencialidade de forma ordenada, disciplinada e subordinada à graça, com os olhos voltados não para uma liberdade vazia, mas para o serviço generoso e fiel, no tempo e na eternidade. Escrito por Daniel Coriolano. Revisão ortográfica e gramatical Sofia Leite. Quando possível, deixe uma avaliação em estrelas e um breve comentário sobre esta obra, na página de vendas do livro. Isso ajudará potenciais leitores indecisos a conhecerem melhor do que se trata este conteúdo e qual transformação a leitura pode oferecer. Cada um exerça o dom que recebeu a serviço dos outros, como bons administradores da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Evolua sua inteligência. Neste livro, abordo a riqueza e a complexidade de pessoas que possuem múltiplos interesses e habilidades, mas faço aqui um alerta direto. Multipotenciais não são definidos apenas por terem curiosidades múltiplas ou por explorarem diversos campos sem compromisso. Multipotencialidade não é desculpa para a incompetência, vida desordenada, escassez de conquistas, vida infrutífera, preguiça ou falta de compromisso com a própria evolução e com o longo prazo. Este livro é um guia para aqueles que buscam integrar suas paixões de forma responsável, convertendo interesses e habilidades múltiplas em ações concretas e resultados. Você encontrará minha visão sobre caminhos práticos para reconhecer e organizar talentos diversos e direcioná-los para um propósito claro, gerando impacto e sentido. A jornada multipotencial exige esforço e disciplina, atraindo o que muitos chamam de graça, que se repercute na capacidade de tomar decisões sábias, guiadas pelo desejo de fazer o bem e pela busca da verdade, para si mesmo e para o meio em que vive. E isto é importante, que a busca pela realização pessoal e profissional não se torne um fim em si. Penso que toda autorrealização deve estar subordinada ao amor de Deus e ao serviço aos outros. Veja os talentos como um caminho para servir e amar acima de tudo.
Nos capítulos que seguem, desmistifico a multipotencialidade e exploro como ela pode se tornar uma ferramenta de transformação em nossas vidas. Entenda que, embora o mundo valorize o especialista, há espaço para quem integra conhecimentos múltiplos e atua com responsabilidade e propósito. Este livro é um convite a abraçar a própria multiplicidade, sem permitir que essa riqueza seja desculpa para o descompromisso. Boa leitura! Daniel Coriolano. A história natural do multipotencial. Uma trajetória comum entre pessoas multipotenciais. Mesmo que você não se identifique exatamente com todos os padrões e problemas apresentados, apenas continue lendo. Tudo ficará mais claro à medida que você avançar pelos próximos capítulos do livro. Por ora, apenas acompanhe o caso. João sempre soube que sua vocação era cuidar de pessoas. Desde os primeiros anos na faculdade de medicina, ele se destacava pelo conhecimento técnico e pela curiosidade inata de entender mais do que o corpo humano. Enquanto muitos colegas se concentravam em especialidades específicas, João sentia um incômodo constante. Ele queria explorar, aprender além das paredes do hospital e dos ambulatórios. Era fascinado por literatura, admirava os projetos de extensão. Quando terminou a residência, João havia acumulado uma série de habilidades extras, pois sempre que apareciam oportunidades, realizava cursos complementares de curta duração. Mas algo parecia sempre faltar. Anos após, seus colegas de graduação, já estabelecidos e focados, começaram a colher os frutos do período de estudo em suas áreas de especialização. Muitos deles, que escolheram a oftalmologia, a cirurgia plástica ou a dermatologia, já tinham rendimentos que permitiam uma vida confortável, enquanto ele, que investiu em 2 formações não relacionadas diretamente com sua especialidade e projetos paralelos, via sua conta bancária constantemente pressionada e uma angústia em seu íntimo. O desconforto começou a transformar-se em frustração. Havia noites em que João se questionava profundamente, imaginando onde tinha errado. Ao se comparar com os colegas, a resposta parecia clara. Ele havia se dispersado demais. Em vez de escolher uma especialidade rentável e construir uma carreira sólida, investiu em múltiplas direções, sem consolidar uma fonte segura de renda. Em um desses momentos de dúvida, chegou até mesmo a definir-se como incapaz e incompetente. Parecia-lhe que sua vida profissional havia sido construída sobre os alicerces de um sonho infundado. Certo dia, enquanto revia antigas anotações, João encontrou uma frase que o desconcertou. Nossas escolhas definem a trajetória da nossa alma. Foi um momento de despertar. Pela primeira vez, ele parou para refletir sobre o propósito por trás de cada uma de suas decisões. Ele percebeu que, em vez de falta de competência, sua trajetória refletia algo maior. Ele havia seguido um chamado, uma vontade de tocar diferentes áreas do conhecimento e de impactar vidas de formas múltiplas. Com essa perspectiva, João começou a enxergar padrões em sua história. Ele não era um incapaz, era um generalista. Era um médico com uma visão ampla, capaz de integrar saberes distintos e de usá-los para inspirar, educar e transformar. Suas habilidades se destacavam em áreas como a escrita, a curadoria de conhecimento e a comunicação em saúde, algo que poucos especialistas conseguiam fazer com a mesma profundidade. Assumindo essa nova identidade, João traçou um plano baseado em ciclos curtos e objetivos claros para cada um de seus interesses. Ele dedicou um tempo para escrever livros literários que pudessem comunicar a complexidade da vida humana e da medicina em histórias para todos. Paralelamente, decidiu usar sua habilidade de curadoria para produzir materiais de educação em saúde em formato de vídeos, visando alcançar a população em geral com informações relevantes e confiáveis. A paixão pelo conhecimento técnico levou João a iniciar a escrita de livros práticos, voltados para o aperfeiçoamento do médico no mercado de trabalho e em sua gestão de vida pessoal, como Inteligência Financeira para Médicos e Jornada de Sucesso no Consultório. Logo, João viu-se também à frente de um projeto de podcast, o Medcast, onde ele discutia temas de interesse de seus pares, menos especializados e super especializados, abordando de maneira competente e profunda os desafios e as conquistas do cotidiano médico. Esse novo formato de trabalho trouxe a João um sentido renovado de propósito e realização.
Ele agora valorizava sua trajetória única e reconhecia o poder de suas múltiplas habilidades. Sua vida deixou de ser um conjunto de interesses dispersos para se tornar uma narrativa rica e coerente, onde cada projeto se conectava com sua essência e com seu desejo de transformar vidas através da educação, da escrita e de vídeos, tanto para seus pares quanto para o público geral. O que antes parecia uma desvantagem, agora se revelava uma vantagem competitiva. Seu público e seus pares começaram a reconhecer o valor do conhecimento integrado que ele oferecia. João já não via a multipotencialidade como uma falha, mas como uma fonte de possibilidades, um verdadeiro tesouro que ele passou a lapidar durante os anos com trabalho, esforço, reflexão, uma dose generosa de propósito e, sobretudo, graça. Identificou-se com João? Apenas continue. Capítulo 1. O desconforto silencioso de quem não se encaixa. Muitos de nós crescemos ouvindo que, para sermos bem-sucedidos, precisamos escolher uma carreira, seguir uma trajetória única, especializar-nos e, com o tempo, estabelecer uma reputação e uma estabilidade em uma área definida. Essa narrativa funciona bem para algumas pessoas, mas, para outras, pode se tornar um fardo. Para indivíduos que possuem uma diversidade de interesses e habilidades, essa pressão para se encaixar em uma única profissão ou especialidade gera uma sensação constante de inadequação. Sentem-se como peças únicas, tentando se moldar a um espaço rígido, quadrado e imutável, mas sem encontrar espaço para sua natureza. Esse é o desconforto silencioso dos multipotenciais, e é justamente esse sentimento que precisamos compreender. A pressão social para o caminho único e o sentimento de inadequação. Imagine o seguinte cenário. Desde cedo, alguém sente uma curiosidade quase insaciável em relação a diversos temas. Uma criança que ama explorar o mundo natural, mas que também adora desenhar, escrever e até se interessa por consertar aparelhos eletrônicos. Essa criança é curiosa, criativa e tem um talento natural para aprender coisas novas rapidamente. Com o tempo, essa diversidade de interesses apenas cresce. No entanto, conforme o pequeno se transforma em um adolescente e depois em um adulto, a sociedade começa a cobrar algo diferente: foco e especialização. A pessoa que outrora explorava seus múltiplos interesses agora enfrenta um mundo que demanda o especialista, aquele que se aprofunda em um único campo até torná-lo sua identidade. A mensagem é clara: escolha uma carreira, seja excelente nela e, ao longo dos anos, construa uma reputação sólida. Essa narrativa é reforçada pela família, pela escola, pelas instituições de ensino e pelo mercado de trabalho. A sociedade parece definir o sucesso como uma linha reta que vai de uma escolha única de carreira até uma aposentadoria tranquila e segura. Contudo, essa definição não atende a todos, e aqueles que se encontram fora dessa lógica acabam sentindo-se perdidos, deslocados e até culpados por não conseguirem seguir esse modelo linear. Para um multipotencial, essa pressão para se encaixar em um molde específico não é só frustrante, ela vai contra a sua própria essência. Ele sente um chamado interno para explorar, aprender e diversificar, mas essa característica é muitas vezes interpretada pelos outros como falta de foco, imaturidade ou até mesmo incapacidade de se comprometer. A sensação de inadequação cresce e, com ela, surgem dúvidas como: por que não consigo ser como os outros? Será que tem algo errado comigo? Ou, por que não consigo me contentar com uma única carreira? A frustração de trocar de rumo repetidamente. Essa busca incessante por uma única carreira, alinhada às expectativas sociais, leva muitos multipotenciais a iniciarem e abandonarem diferentes caminhos. Eles se interessam por uma área, mergulham nela, aprendem, desenvolvem certa habilidade, mas logo sentem o desejo de explorar algo novo. Essa troca de rumos é vista como uma inconstância pela sociedade, que valoriza a estabilidade e o compromisso de longo prazo. O multipotencial, por sua vez, vê essa diversidade como uma parte natural de seu processo de aprendizado e crescimento. Contudo, a repetição desse ciclo pode levar a uma grande frustração. Ao comparar-se com aqueles que escolheram uma carreira e construíram uma base sólida ao longo dos anos, ele se sente menos capaz, como se estivesse sempre recomeçando, sem acumular conquistas palpáveis. Esse sentimento de estar sempre começando de novo alimenta uma sensação de fracasso, que se torna uma fonte constante de estresse e autocrítica.
Muitos multipotenciais relatam que, com o tempo, perdem a confiança em sua capacidade de realizar grandes projetos, não por falta de talento, mas por medo de abandoná-los antes de completá-los. Esse ciclo de começar, entusiasmar-se e depois abandonar projetos gera uma autocrítica constante e, em alguns casos, até mesmo ansiedade e depressão. O impacto da falta de reconhecimento, autoestima e ansiedade. Esse cenário é ainda mais agravado pela falta de reconhecimento social para o multipotencial. Como a sociedade valoriza especialistas, multipotenciais frequentemente sentem que seus talentos e realizações são subestimados ou até mesmo desvalorizados. Eles ouvem frases como "quando você vai se decidir?" ou "você precisa ter foco para ter sucesso", e essa falta de reconhecimento externo impacta diretamente na sua autoestima. A ausência de um modelo social que valoriza a multiplicidade de interesses cria uma barreira que dificulta o reconhecimento do próprio valor. Multipotenciais começam a internalizar a crença de que suas habilidades são menores ou menos úteis do que as de especialistas. Essa percepção afeta sua autoconfiança e intensifica a ansiedade, especialmente em contextos profissionais, onde a falta de uma identidade profissional clara é interpretada como um sinal de imaturidade ou falta de compromisso. Uma falha na narrativa social, especialização versus multipotencialidade. A narrativa predominante da especialização foi construída em um contexto histórico em que a sociedade e o mercado valorizavam o especialista, o médico, o engenheiro, o advogado, o professor, cada um com sua área de atuação bem definida, fornecendo um serviço essencial à sociedade. Todavia, essa estrutura social, que foi tão útil em determinado momento da história, não atende mais às demandas do mundo moderno. Hoje, em um cenário onde a inovação e a adaptação rápida se tornaram essenciais, as empresas e organizações percebem cada vez mais o valor de indivíduos capazes de navegar em múltiplos campos e de conectar conhecimentos variados. Entretanto, a sociedade como um todo ainda não reconhece plenamente o potencial desses indivíduos. Ainda existe uma cobrança silenciosa para que eles escolham algo e se estabilizem. A falha dessa narrativa social reside no fato de que ela não abraça a diversidade de talentos e habilidades que cada indivíduo possui. A multipotencialidade é vista como uma exceção, uma anomalia, quando, na verdade, é uma manifestação natural da curiosidade humana. Muitos multipotenciais acabam acreditando que estão errados ou quebrados, quando, na realidade, possuem uma vantagem inexplorada que pode ser extremamente útil tanto para eles quanto para a sociedade. A necessidade de uma nova perspectiva. Propõe uma nova perspectiva para aqueles que se identificam com a multipotencialidade. É importante entender que o problema não está necessariamente no indivíduo com múltiplos interesses e habilidades, embora ele seja responsável pelos resultados gerados em sua vida. O desenvolvimento dessa visão pode, inadvertidamente, levar a conclusões equivocadas, com uma tendência de culpar a sociedade por não entender e valorizar seus talentos. Esse tipo de pensamento pode incentivar uma postura de vitimização, especialmente diante dos desafios que a vida naturalmente apresenta. Minha visão é que devemos evitar a conclusão simplista de que a sociedade ainda não aprendeu a valorizar plenamente meus talentos. Penso que devemos nos afastar deste tipo de pensamento de terceirização. Multipotenciais devem assumir suas próprias responsabilidades, pois, em uma análise mais profunda, eles não são indecisos ou superficiais. Eles possuem, na verdade, a capacidade de integrar conhecimentos diversos e criar soluções inovadoras, muitas vezes inacessíveis a especialistas. Entretanto, multipotenciais precisam organizar essa riqueza de interesses e habilidades por meio de um esforço disciplinado e virtuoso, em vez de esperar ou desejar que o ambiente e as pessoas ao redor se adaptem aos seus anseios, como uma criança mimada que busca satisfazer apenas suas vontades. O problema dos multipotenciais frustrados é não se esforçar para organizar e direcionar suas capacidades para algo útil, e não a falta de reconhecimento dos outros ou qualquer conclusão que os exima de suas responsabilidades, de sua cruz. Penso que uma pessoa multipotencial deve enxergar sua trajetória a partir de uma postura de autorresponsabilidade como uma construção baseada em um conjunto rico de habilidades e interesses, que pode ser utilizado de maneira estratégica e ser valorizado no mercado. Quadro extra. Multipotencialidade e vida interior. A natureza do multipotencial o torna especialmente vulnerável à dispersão interior. O excesso de estímulos, interesses e possibilidades pode desestruturar a alma se ela não estiver enraizada em um eixo firme de sentido e verdade. A oração, pessoal, sacramental e cotidiana, é esse eixo.
Ela organiza o tempo e as escolhas, e ainda orienta o coração para aquilo que realmente importa, Deus e a eternidade. A vida sacramental, especialmente a confissão frequente e a Eucaristia, oferece uma base objetiva de conversão contínua. Já a oração mental, feita no silêncio, com disciplina todos os dias, é o que aprofunda a escuta de Deus, purifica os desejos e alinha as motivações da alma. Por fim, a prática da presença de Deus nas tarefas e encontros ajuda o multipotencial a viver suas múltiplas funções sem perder o centro. Sem vida interior, o talento se torna vaidade. Sem oração, a multiplicidade de dons vira fragmentação. Só quem vive a multipotencialidade aos pés do Senhor pode transformá-la em missão fecunda e caminho de santidade. A pressão social. Nos próximos capítulos, vamos explorar como cada um pode reconhecer e aplicar seu próprio potencial, criando uma narrativa coerente e um caminho estruturado que respeite sua essência. Capítulo 2. Exemplos de pessoas multipotenciais. O conceito de multipotencialidade pode soar novo, mas, durante a história, diversas personalidades alcançaram reconhecimento exatamente porque exploraram e integraram múltiplas áreas do conhecimento. Cada um dos exemplos a seguir ilustra como a capacidade de abraçar interesses variados pode criar algo único e valioso. Esses indivíduos desafiaram a pressão para se especializar, provando que uma mente curiosa e multifacetada pode prosperar e transformar o mundo. Leonardo da Vinci, o polímata do Renascimento. Segundo Peter Burke, o polímata é definido como alguém com interesses enciclopédicos, capaz de transitar por diversas áreas do conhecimento, integrando saberes de forma ampla e significativa. Leonardo da Vinci é, provavelmente, o exemplo mais célebre de uma mente multipotencial, pelo menos inicialmente, haja vista que ele é usualmente classificado como polímata. Nascido em 1452, ele viveu em uma época que favorecia o espírito renascentista de explorar diversas disciplinas. Leonardo foi pintor, escultor, cientista, matemático, inventor e engenheiro. Ele é conhecido tanto por suas obras de arte imortais, como a Mona Lisa e a Última Ceia, quanto por suas invenções e estudos científicos que estavam séculos à frente de seu tempo. Em seus cadernos, que contêm anotações sobre anatomia, mecânica, botânica e ótica, vemos a profundidade e a amplitude de seu conhecimento. Leonardo acreditava que todas as áreas do saber estavam interligadas. Para ele, compreender como o corpo humano funcionava ajudava a pintar figuras mais realistas, e entender os princípios da mecânica permitia criar obras de engenharia. Essa visão interdisciplinar o tornou um visionário. Em um mundo de especialistas, Leonardo da Vinci seria considerado disperso ou sem foco, mas suas contribuições à arte, à ciência e à engenharia provam o contrário. Sua vida é um testemunho de que um multipotencial pode combinar habilidades distintas e usá-las para inovar. Benjamin Franklin, o pioneiro das novas fronteiras. Benjamin Franklin é outro exemplo histórico de um multipotencial. Nascido em 1706, ele foi um dos fundadores dos Estados Unidos, mas também deixou sua marca em outras áreas. Franklin foi escritor, cientista, inventor, diplomata, humorista e filósofo. Suas contribuições incluem desde a invenção do para-raios até o desenvolvimento de lentes bifocais. Como cientista, ele realizou experimentos fundamentais em eletricidade, desafiando o entendimento de sua época sobre a natureza dos raios e da energia elétrica. Franklin é conhecido por sua habilidade de conectar ideias de diferentes disciplinas. Como diplomata, ele usou suas habilidades de escrita e oratória para representar os interesses americanos na Europa. Sua filosofia de vida defendia a busca por conhecimento e o uso das habilidades pessoais para o bem comum. Franklin mostra que a multiplicidade de interesses pode resultar em conquistas que atravessam gerações e impactam diversas áreas. Hedy Lamarr, a cientista por trás de Hollywood. Conhecida principalmente como uma atriz de cinema em Hollywood, Hedy Lamarr também era uma inventora brilhante, o que a torna um exemplo fascinante de multipotencialidade.
Nascida na Áustria em 1914, ela foi uma das estrelas mais populares dos anos 1930 e 1940. No entanto, fora das telas, Lamar tinha um profundo interesse por ciência e tecnologia. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela inventou, junto com o compositor George Antheil, uma tecnologia de espectro espalhado que serviria como base para as comunicações sem fio modernas, incluindo Wi-Fi, Bluetooth e GPS. Embora fosse vista apenas como uma atriz de beleza estonteante, Lamar mostrou que seu valor ia além das aparências. Sua invenção foi rejeitada à época, mas, décadas depois, a comunidade científica reconheceu sua contribuição. Hedy Lamarr é um exemplo de uma multipotencial que teve sua capacidade subestimada, mas que, com o tempo, provou-se revolucionária. Elon Musk, o visionário da era moderna. Elon Musk, um dos empreendedores mais conhecidos de nossa era, representa um exemplo contemporâneo de multipotencialidade aplicada à inovação. CEO de empresas que operam em setores diversos como Tesla, energia limpa e automação, SpaceX, exploração espacial, The Boring Company, infraestrutura e outras, Musk demonstra uma notável capacidade de transitar entre áreas distintas do conhecimento. Sua trajetória ilustra como múltiplos interesses e competências podem ser integrados na liderança de projetos ambiciosos que impulsionam transformações em larga escala. No entanto, é importante mencionar que algumas de suas visões, como as ligadas ao transhumanismo e a proposta de fusão entre cérebro e máquina por meio de iniciativas como a Neuralink, suscitam sérias reservas, especialmente no que se refere à dignidade do corpo humano, à integridade da alma e ao limite moral da tecnociência. Por isso, a menção a Musk neste contexto se limita ao reconhecimento de sua capacidade de aplicar habilidades múltiplas com eficácia. Steve Jobs, criatividade e tecnologia em harmonia. Steve Jobs, cofundador da Apple, é lembrado por sua habilidade de unir design, tecnologia e negócios de uma maneira única. Jobs não era apenas um empreendedor, ele também era um visionário do design e um apaixonado por artes. Ele entendia que o sucesso de um produto não estava apenas em sua funcionalidade, mas em como ele se integrava ao dia a dia das pessoas de forma estética e intuitiva. Jobs sempre buscou inspiração fora da área da tecnologia, como em aulas de tipografia e design, o que influenciou profundamente os produtos da Apple. Seu caso é emblemático para multipotenciais, pois mostra que é possível combinar interesses aparentemente distintos para criar algo único e valioso. Florence Nightingale, Ciência e Humanidade para transformar a enfermagem. Florence Nightingale, conhecida como a fundadora da enfermagem moderna, foi também uma estatística talentosa. Durante a Guerra da Crimeia, ela utilizou métodos estatísticos rigorosos para demonstrar que melhores práticas de higiene, ventilação e organização hospitalar poderiam reduzir significativamente as mortes de soldados feridos. Seu trabalho não foi apenas humanitário, mas também científico e inovador. Nightingale exemplifica como a intersecção entre áreas distintas, ciência e humanidade, pode transformar profundamente a sociedade. Ao integrar sua habilidade analítica com seu compromisso de cuidar do próximo, revolucionou a forma como os pacientes são tratados até hoje. Conclusão: a multipotencialidade como um caminho para a inovação. Esses exemplos mostram que ser multipotencial não significa apenas saber um pouco de tudo, é a habilidade de integrar conhecimentos diversos para criar algo relevante e impactante para o meio, e não pular de uma informação para outra sem propósito, o que seria apenas curiosidade vazia ou escapismo. A verdadeira sabedoria multipotencial está em escolher cuidadosamente cada campo que se deseja explorar e produzir algo significativo em todos eles, integrando os conhecimentos acumulados. Essa capacidade de transformar interesses diversos em contribuições valiosas é uma pedra preciosa que multipotenciais têm a oportunidade de lapidar, desde que primeiro reconheçam esse potencial em si mesmos e contem com a graça para desenvolver suas habilidades plenamente. O único cuidado é evitar transformar essa busca em um comportamento inconstante e improdutivo, onde o esforço para produzir algo útil se perde em um ciclo de dispersão e desintegração de propósito. Pessoas como Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin e Hedy Lamarr exploraram várias áreas de interesse como uma vantagem e não uma fraqueza.
Elas abraçaram a diversidade de suas habilidades e, em vez de seguirem um único caminho, traçaram múltiplas trilhas que se entrelaçaram em trabalhos significativos. Esse é o verdadeiro valor da multipotencialidade. Ao decidir abraçar interesses diversos, essas pessoas conseguem enxergar o mundo de forma mais ampla, encontrar soluções que especialistas tradicionais talvez não enxerguem e, assim, fazer uma diferença no mundo. Para multipotenciais, a realização não está em escolher um único caminho, mas em integrar todos os talentos em uma carreira única e valiosa. Capítulo 3 – Conceito de multipotencialidade e polimatismo. Os termos multipotencialidade e polimatismo têm ganhado relevância onde a complexidade dos desafios e a velocidade das mudanças demandam soluções criativas e inovadoras. Ambos os conceitos descrevem pessoas com habilidades diversas e interesses amplos, mas cada um deles possui nuances próprias que ajudam a entender como a versatilidade e a curiosidade podem ser transformadas em diferenciais tanto na vida pessoal quanto na profissional. Ao longo deste tópico, exploro o que significa ser multipotencial ou polímata, as principais diferenças entre esses conceitos e como eles se aplicam na realidade contemporânea. Vamos também compreender por que essa diversidade de habilidades, longe de ser uma falta de foco, representa uma forma de potencial valioso que pode ser altamente produtivo. O que é multipotencialidade? Multipotencialidade é a capacidade de ter múltiplos interesses, habilidades e talentos em áreas variadas, sem necessariamente focar em uma única especialização por longo prazo. Pessoas multipotenciais têm uma curiosidade natural e uma facilidade em aprender, o que as leva a explorar diversos campos ao longo da vida. Esse conceito foi popularizado por Emily Wapnick. Para Wapnick, multipotenciais são pessoas que podem unir vários interesses e habilidades para criar algo único, que vai além do que um especialista em apenas uma área poderia realizar. A multipotencialidade se caracteriza por uma abordagem multidisciplinar e interconectada de conhecimentos, onde a exploração de um novo campo pode levar a uma nova perspectiva para aqueles em que a pessoa já é experiente. O multipotencial encontra sentido na diversidade de seus interesses e tende a ver o mundo como um grande campo de possibilidades, onde tudo se conecta e contribui para a ampliação de seu conhecimento e de sua capacidade de inovação. Características comuns. Pessoas multipotenciais compartilham algumas características comuns que ajudam a definir como pensam, agem e se relacionam com o mundo. Algumas delas são: curiosidade infinita. Multipotenciais são movidos por uma curiosidade que os leva a explorar temas diferentes e a se aprofundar rapidamente em novos conhecimentos. Aptidão para aprender rapidamente. Multipotenciais possuem a habilidade de aprender de forma ágil, o que lhes permite transitar entre áreas sem grandes dificuldades. Conexão de ideias. Conseguem identificar pontos de convergência entre diferentes áreas, criando soluções criativas ao combinar conhecimentos de campos distintos. Flexibilidade e adaptação. Adaptam-se facilmente a novas situações e desafios, sendo capazes de alternar seu foco e seus interesses de acordo com as demandas. E senso de realização na exploração. O prazer de explorar e aprender é muitas vezes maior do que o desejo de se aprofundar em uma única área de forma permanente. Essas características fazem com que multipotenciais se sintam realizados ao abraçarem a diversidade de seus interesses. O que é polimatismo? Enquanto a multipotencialidade descreve a capacidade de ter interesses diversos, o polimatismo se refere a pessoas que dominam várias áreas do conhecimento, alcançando um nível de maestria em cada uma delas. O termo polímata vem do grego polimatés, que significa aquele que aprendeu muito. Um polímata é alguém que se dedica profundamente a mais de uma área e que consegue integrar esses conhecimentos de maneira inovadora e profunda. Historicamente, o conceito de polimatismo surgiu no contexto do Renascimento, período em que o ideal do homem renascentista se destacou como alguém que possuía habilidades amplas e variadas. Um polímata é alguém que se dedica profundamente a mais de uma área e que consegue integrar esses conhecimentos de maneira inovadora e profunda. Um polímata aplica sua habilidade em um campo para inovar ou expandir os limites de outro.
Por exemplo, Da Vinci usou sua compreensão da anatomia humana para criar pinturas incrivelmente realistas e aplicou princípios mecânicos em seus projetos de engenharia. A característica central do polímata é não apenas o domínio de várias áreas, mas a criação de algo original a partir dessas intersecções. Multipotenciais versus polímatas, diferenças fundamentais. Embora multipotenciais e polímatas compartilhem a curiosidade e o desejo de explorar diversas áreas, existe uma distinção importante entre os dois. Multipotenciais são generalistas, exploradores que gostam de aprender sobre vários temas, mas não necessariamente atingem um nível de maestria em todos eles. Eles se concentram em conectar ideias e aplicá-las de maneira flexível. O prazer do multipotencial é na descoberta e no aprendizado. E polímatas, por outro lado, buscam alcançar maestria em múltiplas áreas, aplicando o conhecimento de um campo em outro para gerar inovações profundas. Para o polímata, o objetivo não é apenas explorar, mas dominar e integrar. Essas diferenças, no entanto, não são absolutas. Muitos multipotenciais podem eventualmente se tornar polímatas, se continuarem explorando e se dedicando a várias áreas ao longo do tempo. Da mesma forma, polímatas podem ser considerados multipotenciais, pois também têm uma inclinação natural para a diversidade de interesses. Multipotencialidade e polimatismo no mundo contemporâneo. Na prática, tanto a multipotencialidade quanto o polimatismo são valiosas. Com a demanda crescente por inovação, as empresas estão percebendo que a integração de conhecimentos diversos gera ideias novas e disruptivas. Em um cenário onde a tecnologia e as necessidades do mercado mudam rapidamente, a capacidade de adaptação e de aprendizado rápido dos multipotenciais e dos polímatas se tornam uma vantagem competitiva. Multipotenciais e polímatas podem se destacar em áreas como empreendedorismo e inovação. Pessoas com múltiplas habilidades são capazes de ver o mercado de forma ampla e identificar oportunidades de intersecção entre disciplinas, criando negócios e produtos inovadores. Consultoria e estratégia. A habilidade de conectar conhecimentos diversos permite que multipotenciais e polímatas ofereçam soluções que um especialista tradicional talvez não enxergasse. Educação e pesquisa interdisciplinar. Multipotenciais têm facilidade para ensinar e traduzir conceitos complexos em diferentes contextos, enquanto polímatas contribuem com novas ideias em áreas que combinam diversas especializações. Multipotenciais e polímatas, uma nova definição de sucesso. A era da informação abriu caminho para uma definição mais ampla de sucesso. Ao contrário do momento em que a estabilidade e a especialização eram vistas como sinônimos de uma carreira bem-sucedida, hoje vemos, ainda que insidiosa ou em setores específicos de mercados como tecnologia, a valorização crescente de perfis mais flexíveis e multidisciplinares. Multipotenciais e polímatas representam uma nova força no mercado, pois sua capacidade de inovar e de se adaptar aos mais variados contextos os torna indispensáveis em um mundo em transformação. Conclusão: multipotencialidade e polimatismo como caminhos para o futuro. A multipotencialidade e o polimatismo oferecem uma nova perspectiva sobre como alcançar sucesso pessoal e profissional. Multipotenciais abraçam a diversidade de interesses e a conexão entre ideias. Os polímatas buscam a maestria em múltiplos campos, integrando esses conhecimentos para criar algo inovador. Ambos os perfis mostram que não é preciso escolher um único caminho para ter valor e relevância. Esses conceitos nos lembram que o conhecimento é vasto e interconectado e que explorar várias áreas pode ser uma fonte de riqueza pessoal e profissional. O reconhecimento da multipotencialidade e do polimatismo oferece a esses indivíduos a permissão de serem quem realmente são e os ajuda a entender que sua diversidade de interesses não é uma falha, mas sim um recurso valioso para a criação de um mundo mais inovador e inclusivo. Capítulo 4. A jaula de ferro de Max Weber. Restrição para multipotenciais. O conceito de jaula de ferro, desenvolvido pelo sociólogo Max Weber, é uma metáfora que descreve como a sociedade moderna aprisiona os indivíduos em sistemas de regras, burocracias e rotinas que os restringem. Para Weber, essa jaula surge com a racionalização e o avanço do capitalismo, levando as pessoas a seguirem um caminho cada vez mais rígido e padronizado em suas vidas e carreiras.
Embora Weber tenha desenvolvido essa ideia no contexto da sociedade industrial do início do século XX, ela permanece atual e se manifesta de forma evidente na realidade de hoje, especialmente para os multipotenciais. Para os multipotenciais, a jaula de ferro se manifesta nas limitações decorrentes de sua própria dificuldade em atender às expectativas rígidas de especialização e previsibilidade predominantes na sociedade. Essa estrutura social pressiona as pessoas a escolherem um único caminho, uma única carreira e uma única área de expertise, o que para muitos soa como uma sentença de prisão. Neste tópico, vamos explorar o conceito de Weber, entender como ele impacta diretamente a vida dos multipotenciais e examinar por que é tão difícil para essas pessoas navegarem em um mundo que parece criado exclusivamente para especialistas. O conceito de jaula de ferro de Max Weber. Max Weber introduziu a ideia da jaula de ferro em seu trabalho sobre racionalização e burocracia na sociedade moderna. Segundo ele, a ascensão do capitalismo trouxe consigo uma mentalidade de eficiência, controle e previsibilidade, onde cada aspecto da vida era regulado e organizado. Para que uma sociedade capitalista florescesse, era necessário trabalhadores altamente produtivos e especialistas que desempenhassem funções específicas de forma consistente e previsível. Essa estrutura altamente racionalizada resultou na criação de sistemas burocráticos que limitavam a individualidade e a espontaneidade, prendendo os indivíduos em uma rotina de regras, regulamentos e expectativas. Weber usou a metáfora da jaula para ilustrar como esses sistemas restritivos acabavam aprisionando as pessoas, impedindo-as de exercer a liberdade criativa e de explorar novas possibilidades. A jaula de ferro representa, assim, a perda de liberdade pessoal e a imposição de um modelo de vida que valoriza a conformidade e a previsibilidade. Para Weber, essa estrutura levava a uma forma de alienação, onde as pessoas se sentiam desconectadas de seu verdadeiro eu, aprisionadas em um ciclo de tarefas repetitivas que pouco tinham a ver com seus interesses ou paixões. Como a jaula de ferro afeta multipotenciais? Para os multipotenciais, a jaula de ferro da especialização e previsibilidade é especialmente opressiva. Por natureza, esses indivíduos possuem uma curiosidade insaciável e um desejo de explorar múltiplas áreas, combinando conhecimentos e experiências de maneira única. No entanto, a sociedade moderna, organizada em torno de carreiras lineares e especializadas, não valoriza essa abordagem. Multipotenciais frequentemente se sentem limitados por sua própria dificuldade em atender às expectativas rígidas de especialização e previsibilidade predominantes na sociedade. Essa estrutura social pressiona as pessoas a escolherem um único caminho, uma única carreira e uma única área de expertise, o que para muitos soa como uma sentença de prisão. Neste tópico, vamos explorar o conceito de Weber, entender como ele impacta diretamente a vida dos multipotenciais e examinar por que é tão difícil para essas pessoas navegarem em um mundo que parece criado exclusivamente para especialistas. O conceito de jaula de ferro de Max Weber. Max Weber introduziu a ideia da jaula de ferro em seu trabalho sobre racionalização e burocracia na sociedade moderna. Segundo ele, a ascensão do capitalismo trouxe consigo uma mentalidade de eficiência, controle e previsibilidade, onde cada aspecto da vida era regulado e organizado. Para que uma sociedade capitalista florescesse, era necessário trabalhadores altamente produtivos e especialistas que desempenhassem funções específicas de forma consistente e previsível. Essa estrutura altamente racionalizada resultou na criação de sistemas burocráticos que limitavam a individualidade e a espontaneidade, prendendo os indivíduos em uma rotina de regras, regulamentos e expectativas. Weber usou a metáfora da jaula para ilustrar como esses sistemas restritivos acabavam aprisionando as pessoas, impedindo-as de exercer a liberdade criativa e de explorar novas possibilidades.
A jaula de ferro representa, assim, a perda de liberdade pessoal e a imposição de um modelo de vida que valoriza a conformidade e a previsibilidade. Para Weber, essa estrutura levava a uma forma de alienação, onde as pessoas se sentiam desconectadas do seu verdadeiro eu, aprisionadas em um ciclo de tarefas repetitivas que pouco tinham a ver com seus interesses ou paixões. Como a jaula de ferro afeta multipotenciais? Para os multipotenciais, a jaula de ferro da especialização e previsibilidade é especialmente opressiva. Por natureza, esses indivíduos possuem uma curiosidade insaciável e um desejo de explorar múltiplas áreas, combinando conhecimentos e experiências de maneira única. No entanto, a sociedade moderna, organizada em torno de carreiras lineares e especializadas, não valoriza essa abordagem. Multipotenciais frequentemente sentem-se limitados por sua própria falta de estratégias eficazes para explorar e integrar diferentes interesses em contextos altamente especializados. A seguir, veremos algumas maneiras específicas pelas quais a jaula de ferro afeta os multipotenciais. Pressão pela escolha de uma carreira única. Desde cedo, multipotenciais são pressionados a escolher uma carreira ou área de atuação. Essa pressão começa na escola, onde são incentivados a decidir o que querem ser quando crescerem. A expectativa de se tornar um especialista em uma única área é uma das características da jaula de ferro que aprisiona multipotenciais em um sistema que não valoriza sua versatilidade. Quando optam por explorar vários interesses, multipotenciais frequentemente são vistos como inconstantes ou indecisos, o que aumenta a pressão para se conformarem ao modelo de especialização. Desvalorização da versatilidade. A sociedade moderna incentiva a profundidade em um único campo, valorizando o conhecimento especializado como uma garantia de qualidade e competência. Como resultado, multipotenciais têm suas habilidades desvalorizadas, pois são vistos como generalistas, que sabem um pouco de tudo e nada profundamente. Esse estigma limita as oportunidades porque muitos multipotenciais não conseguem, por conta própria, demonstrar claramente o valor prático e inovador de seus múltiplos interesses. Assim, apesar de suas capacidades intrínsecas, eles acabam não desempenhando bem e não tendo resultados em suas carreiras. Por não conseguirem integrar conhecimentos e produzir algo relevante e útil, deixam de ser celebrados por suas habilidades múltiplas e acabam sendo vistos como profissionais de segunda classe em comparação com especialistas. Alienação e perda de identidade. A jaula de ferro de Weber gera uma alienação nos multipotenciais que se veem forçados a escolher entre seus diversos interesses e a se limitar a uma carreira específica. Esse processo pode gerar uma sensação de desconexão com o próprio ser, pois, para se conformar, abandonam suas paixões e talentos. Com o tempo, a falta de uma estratégia clara para integrar seus interesses diversos leva ao sentimento de alienação, pois percebem que sua carreira não reflete adequadamente quem eles são. Multipotenciais acabam sentindo que sua verdadeira identidade está reprimida e a sensação de estar perdendo partes de si mesmos gera frustração e ansiedade. O sistema de recompensa baseado na especialização. Em muitos setores, o sucesso e as recompensas financeiras estão atrelados ao nível de especialização e experiência em uma única área. A sociedade recompensa aqueles que demonstram profundidade em um campo, com aumentos salariais, promoções e prestígio. Para os multipotenciais, essa lógica representa um obstáculo, pois o mercado de trabalho muitas vezes oferece poucas opções para aqueles que transitam entre áreas diversas. Isso resulta em uma limitação financeira e uma falta de reconhecimento profissional, que reforçam a sensação de inadequação e prisão na jaula social. A expectativa de planejamento e carreira linear. O modelo de carreira linear, onde a pessoa sobe degraus de uma escada profissional específica, está em desacordo com a natureza exploratória dos multipotenciais. Esses indivíduos preferem traçar uma jornada em que cada aprendizado os conduz a novas oportunidades.
No entanto, o mercado de trabalho e as instituições educacionais incentivam a previsibilidade, criando expectativas de que cada pessoa siga uma sequência lógica e progressiva. Multipotenciais frequentemente se sentem frustrados nesse modelo, não pela existência da estrutura linear em si, mas por não terem desenvolvido estratégias claras para demonstrar o valor. Capítulo 5. Problemas que multipotenciais enfrentam. Pessoas multipotenciais possuem uma diversidade de interesses e habilidades, mas essa pluralidade também traz uma série de dificuldades e desafios únicos. Multipotenciais frequentemente sentem-se fora de lugar, o que gera frustrações, inseguranças e problemas que acompanham suas vidas pessoais e profissionais. Neste tópico, exploramos de forma mais densa alguns dos principais problemas que multipotenciais enfrentam ao longo da vida e como esses obstáculos podem impactar o seu bem-estar e a forma como se veem. 1. Sensação constante de inadequação. Um dos problemas mais comuns para multipotenciais é a sensação de inadequação. Desde cedo, essas pessoas sentem que são diferentes, porque não conseguem escolher uma única carreira, um único hobby ou uma única especialidade. Enquanto seus pares seguem trajetórias de vida e carreira previsíveis, multipotenciais frequentemente pulam de um interesse para o outro. Embora essa mudança seja uma manifestação natural de sua curiosidade e desejo de aprendizado, ela é vista ou sentida como uma falta de foco ou até de comprometimento. Essa percepção leva o multipotencial a se questionar: por que não consigo ser como os outros? E por que não consigo me contentar com um único caminho? Com o tempo, essa sensação de inadequação pode evoluir para uma baixa autoestima, quando o multipotencial passa a acreditar que há algo errado consigo. Em muitos casos, multipotenciais tentam ignorar seus impulsos naturais de explorar novas áreas, forçando-se a seguir um único caminho para se encaixar. Mas ao fazer isso, sentem-se frustrados e reprimidos. 2. Medo de desperdiçar talentos e potencial. Multipotenciais frequentemente têm a sensação de que poderiam fazer muitas coisas e realizar grandes feitos, mas o medo de desperdiçar seu potencial acaba se tornando paralisante. Como são capazes de aprender rapidamente e têm facilidade para se adaptar a diferentes áreas, eles têm a sensação de que poderiam se destacar em qualquer campo, mas ficam com receio de fazer a escolha errada. Esse medo de desperdiçar talentos se traduz numa indecisão constante, onde qualquer escolha parece definitiva e irreversível. Essa pressão interna para não desperdiçar suas habilidades gera ansiedade e pode levar ao que é chamado de paralisia por análise. Multipotenciais ficam tão preocupados em escolher o caminho certo que acabam não se comprometendo com nenhum. No longo prazo, essa indecisão leva a uma sensação de fracasso e de potencial não realizado, o que aumenta o nível de frustração. Essa paralisia por análise também pode ser vista como uma forma de arrogância disfarçada, diluída na indecisão que bloqueia a ação. Essa ideia de que, ao esperar encontrar uma escolha perfeita ou caminho ideal entre seus muitos talentos, o multipotencial pode inadvertidamente se colocar em um padrão elevado demais, onde nada parece ser bom o suficiente para prosseguir. Essa expectativa irreal pode ser uma forma sutil de arrogância, ainda que inconsciente, porque assume que a escolha ou ação precisa ser absolutamente impecável antes de ser executada. 3. Dificuldade em definir uma identidade profissional clara. É comum que as pessoas se definam pelo que fazem. A pergunta, qual é a sua profissão, é comum, mas para muitos multipotenciais representa uma fonte de desconforto. Como seu valor está em suas múltiplas habilidades e interesses, multipotenciais têm dificuldade em definir uma única identidade profissional que sintetize todos os aspectos de quem são e do que fazem. Essa indefinição pode afetar as oportunidades profissionais. No mercado de trabalho, é mais fácil ser reconhecido e contratado quando se possui uma identidade clara, como engenheiro, médico, professor ou advogado. Para um multipotencial, a ausência de uma única definição pode gerar confusão e dificuldade de posicionamento. Em um ambiente que valoriza o especialista, multipotenciais acabam sendo vistos como indecisos ou generalistas, aqui com o seu tom depreciativo. E essa visão limita suas oportunidades quando não se tem um portfólio de resultados.
Mais uma vez, é importante destacar que não se trata de culpar a sociedade, mas de reconhecer a dificuldade que muitos multipotenciais têm em produzir resultados quando suas capacidades estão desordenadas e sem direção útil para o servir. Ao se esforçarem para integrar verdadeiramente seus conhecimentos e manifestá-los em ações e resultados concretos, o mercado tende a valorizá-los quase automaticamente. 4. Baixa autoconfiança e autocrítica excessiva. Pelo fato de multipotenciais se compararem constantemente com especialistas, muitos tendem a desenvolver uma autocrítica elevada e uma baixa autoconfiança. Esse sentimento é ainda mais intenso quando ouvem comentários como "você precisa escolher algo e focar", "você é muito disperso", ou "você nunca vai chegar a lugar nenhum assim". Essa autocrítica constante pode levar a uma visão distorcida de si mesmo, em que o multipotencial acredita que não é bom o suficiente ou que nunca vai ser bem-sucedido. Com o tempo, essa autocrítica mina a autoconfiança e impede que multipotenciais aproveitem suas habilidades e interesses diversos de maneira plena. 5. Ansiedade e esgotamento psicológico. A combinação entre o medo de desperdiçar talentos e a constante autocrítica pode gerar níveis de ansiedade. Multipotenciais muitas vezes se veem numa corrida para realizar várias coisas ao mesmo tempo, tentando equilibrar interesses diversos enquanto lutam para se encontrar. Esse esforço constante pode levar ao esgotamento psicológico e, em alguns casos, até a episódios de depressão. A ansiedade surge também do desejo de explorar novas áreas enquanto se tenta manter compromissos com projetos iniciados anteriormente. Multipotenciais vivem com o desafio de encontrar um equilíbrio entre satisfazer sua curiosidade e se comprometer com os projetos, o que, quando feito de forma não estruturada, torna-se exaustivo. 6. Relações sociais e familiares complicadas. Multipotenciais também enfrentam dificuldades em suas relações sociais e familiares, já que muitas vezes não conseguem se posicionar perante seus familiares, amigos e parceiros e fazê-los compreender sua necessidade de explorar diferentes áreas. Para pessoas que seguem carreiras convencionais e lineares, o comportamento dos multipotenciais pode parecer instável, irresponsável ou imaturo. Esses conflitos nas relações frequentemente surgem da dificuldade do multipotencial em demonstrar resultados concretos e consistentes. Ao não conseguir gerar resultados claros em suas diferentes áreas de interesse, ele próprio acaba reforçando a percepção dos outros sobre sua instabilidade. Amigos e familiares, diante dessa situação, oferecem conselhos bem-intencionados, sugerindo que ele escolha uma única profissão para alcançar estabilidade. Essa dinâmica pode levar o multipotencial, especialmente aquele que valoriza a opinião alheia, a sentir-se inadequado, isolado e frustrado. Emoções resultantes diretamente de sua própria dificuldade em organizar seus múltiplos talentos em resultados palpáveis. 7. Dificuldade em encontrar um lugar no mercado de trabalho. A falta de identidade profissional definida e a dificuldade em se especializar em uma única área fazem com que multipotenciais enfrentem desafios no mercado de trabalho. Multipotenciais que têm problemas em demonstrar claramente o valor prático de sua versatilidade acabam encontrando obstáculos ao buscar empregos tradicionais. Muitos multipotenciais não conseguem traduzir suas habilidades diversas em resultados tangíveis, o que dificulta o encaixe em posições especializadas. Em organizações mais tradicionais, os multipotenciais frequentemente não conseguem aplicar plenamente seu potencial, limitando-se a tarefas específicas devido à falta de clareza e organização própria para gerar valor prático em múltiplas áreas. Essa dificuldade em aproveitar seu potencial integral leva muitos multipotenciais a optarem pelo empreendedorismo como forma alternativa de monetizar suas habilidades e construir uma carreira alinhada à sua natureza versátil. 8. Dificuldade em manter compromissos a longo prazo. Por natureza, multipotenciais são movidos pela curiosidade e pelo desejo de explorar, mas aqueles que não se organizam para superar a própria dificuldade em sustentar o interesse e aprofundar-se continuamente em um mesmo projeto em que estão trabalhando, frequentemente abandonam atividades antes que elas produzam resultados concretos.
Em um contexto que exige comprometimento de longo prazo, multipotenciais desordenados enfrentam dificuldades por não conseguirem manter o foco necessário para concluir o que iniciaram. Ao contrário, multipotenciais disciplinados alcançam resultados fora de série. Caso mantenha a falta de persistência, a própria incapacidade do multipotencial em gerenciar adequadamente seus interesses vai prejudicar tanto sua vida pessoal quanto profissional. 9. Percepção de sucesso limitada. Para muitos, o sucesso está ligado à estabilidade, à progressão constante em uma carreira e ao reconhecimento público. Multipotenciais seguem uma trajetória não convencional e, por isso, frequentemente se percebem excluídos dessa definição tradicional de sucesso. Ao se compararem com pessoas que escolhem caminhos mais lineares e alcançam marcos reconhecidos socialmente, multipotenciais podem considerar suas próprias conquistas menores ou menos válidas. Multipotenciais disciplinados que organizam e direcionam suas múltiplas habilidades de maneira clara e produtiva conseguem obter resultados reconhecíveis, mesmo em trajetórias não convencionais. Já os multipotenciais desordenados, que não estruturam adequadamente seus interesses, devem ter consciência de que a dificuldade de gerar resultados concretos é consequência direta de suas próprias escolhas e... Capítulo 6. Referências e teorias que oferecem soluções e modelos para multipotenciais. Apesar dos desafios que multipotenciais enfrentam, a literatura e a psicologia moderna oferecem teorias e modelos que ajudam essas pessoas a compreenderem sua própria natureza, desenvolverem confiança e, principalmente, criarem uma estrutura que permita que prosperem. Esses estudos e abordagens são um alicerce importante para multipotenciais entenderem que suas habilidades e interesses diversos não são uma fraqueza ou uma dispersão, mas uma força. Abaixo, nos cercaremos de autores, livros e teorias que fornecem insights e estratégias para que multipotenciais se valorizem e construam uma trajetória satisfatória. 1. Barbara Sher e o conceito de scanners. Barbara Sher é uma autora pioneira na valorização das pessoas multipotenciais. Em seu livro Refuse to Choose, Recuse-se a Escolher, ela cunhou o termo scanners para descrever pessoas que têm múltiplos interesses e habilidades e que se sentem desconfortáveis ao ter que escolher apenas uma direção. Para Sher, esses indivíduos têm uma forma natural de escaneamento do mundo, explorando áreas distintas e reunindo conhecimentos variados. Ela argumenta que o que geralmente é considerado como falta de foco é, na verdade, uma curiosidade saudável que deveria ser nutrida e estruturada. Soluções e modelos propostos por Sher. Sher sugere que multipotenciais adotem ferramentas como diário de ideias, um espaço onde possam registrar interesses e novos aprendizados sem a pressão de se comprometer com todos, projetos cíclicos. Em vez de um plano de longo prazo, multipotenciais podem trabalhar em projetos de 30 ou 90 dias para explorar áreas específicas, criando uma sensação de progresso sem a obrigação de um compromisso perpétuo. E caminhos paralelos. Sher também recomenda que multipotenciais tenham múltiplos mini-projetos simultaneamente, o que permite que explorem interesses diferentes de forma estruturada, integrando aprendizado e realização. Ela acredita que essas práticas permitem que multipotenciais explorem seus interesses sem se sentirem pressionados a escolher um único caminho. Seu modelo incentiva a integração de interesses como um portfólio pessoal, mostrando que, assim como investidores diversificam suas ações, multipotenciais podem diversificar suas paixões. Sher contribui ao mostrar que pessoas com múltiplos interesses não devem ser rotuladas como indecisas ou imaturas. Seu conceito de scanners é útil para reconhecer e organizar essa diversidade. No entanto, Sher parece partir de uma visão psicologicamente centrada no indivíduo e na autorrealização como fim último, o que exige discernimento. 2. Emily Wapnick e a multipotencialidade como identidade. Emily Wapnick, que popularizou o termo multipotencial, utilizado amplamente aqui, e trouxe o conceito ao mainstream através da palestra no TED Por que alguns de nós não têm uma verdadeira vocação, e em seu livro Como Ser Tudo, explora o desafio de multipotenciais que sentem que precisam escolher uma única carreira.
Ela propõe que multipotenciais não estão destinados a seguir um caminho linear, mas podem construir uma vida significativa e produtiva ao integrar suas múltiplas paixões. Modelos e estratégias de Wapnick. Wapnick sugere 4 tipos de trabalho multipotencial que podem ajudar essas pessoas a estruturarem suas carreiras de forma coerente e recompensadora. O modelo de grupo. Trabalhos que permitem que multipotenciais integrem várias funções em um único emprego, como em empresas que valorizam a inovação e a flexibilidade. O modelo de jornada paralela. Trabalhos em mais de uma área ao mesmo tempo, possibilitando o envolvimento simultâneo em diferentes atividades. O modelo do slasher. Esse modelo é caracterizado por uma combinação de diferentes funções como escritor, programador, fotógrafo, em que multipotenciais podem explorar várias áreas e construir uma carreira híbrida. E o modelo de Fênix, uma abordagem em que multipotenciais exploram intensamente um campo, depois trocam para outro quando sentem necessidade de renovação. Esses modelos oferecem uma estrutura que permite que multipotenciais integrem seus interesses em uma trajetória que respeita a natureza cíclica e multidisciplinar do seu perfil. A leitura das ideias de Emery Wapnick pode ser proveitosa quando realizada com discernimento. Evita-se aqui qualquer adesão irrestrita à sua filosofia de vida, sobretudo por sua ênfase no subjetivismo como critério normativo. O uso de seus modelos, portanto, é feito de maneira crítica e seletiva, com foco na organização prática da multipotencialidade, mas sempre subordinado a princípios superiores de virtude, responsabilidade e vocação voltada ao serviço. 3. Ken Robinson e o conceito do elemento. Embora não trate diretamente de multipotenciais, Ken Robinson explora em The Element, o elemento, a ideia de que cada pessoa possui uma combinação única de talentos e paixões. Para Robinson, o ideal de carreira é aquele em que as pessoas encontram seu elemento, o ponto em que paixão e habilidade se tocam. Multipotenciais podem aplicar essa ideia buscando identificar quais são os temas centrais que ligam seus interesses diversos. Soluções propostas por Robinson. Robinson sugere que as pessoas explorem seus interesses até encontrarem o que realmente lhes traz alegria e realização, mesmo que isso envolva várias áreas. Ele defende que a educação e o mercado deveriam valorizar a individualidade e a criatividade, permitindo que as pessoas, inclusive as multipotenciais, sintam-se incentivadas a explorar suas habilidades. Para Robinson, multipotenciais podem alcançar o sucesso ao criarem uma narrativa pessoal que unifique seus interesses, encontrando uma essência que integra suas habilidades. Em vez de tentar ser como os especialistas, ele sugere que multipotenciais valorizem sua natureza singular como uma expressão legítima. O elemento pessoal deve ser discernido não como um fim em si, mas como meio de viver a própria missão neste mundo. 4. Sir Charles Handy e o portfólio de carreiras. Charles Handy, em seu livro The Age of Unreason, A Era da Insensez, introduziu o conceito de carreiras em portfólio. Handy argumenta que o futuro do trabalho envolveria pessoas que construíram suas carreiras como um portfólio, combinando diferentes papéis e projetos ao longo do tempo. Essa ideia é particularmente útil para multipotenciais, pois permite que eles vejam seus interesses variados como um conjunto de ativos que podem ser integrados. Estratégia de carreira em portfólio. A carreira em portfólio é uma abordagem que permite que multipotenciais assumam funções variadas e flexíveis como as de freelancer, consultor, professor ou empreendedor, sem precisar escolher um único caminho. Handy sugere que essas pessoas construam um portfólio que equilibre trabalho pago, projetos que garantam estabilidade financeira, trabalho significativo, projetos que trazem propósito e realização, e trabalho de aprendizado, projetos que permitem desenvolver novas habilidades e conhecimentos. Esse modelo ajuda multipotenciais a estruturarem sua carreira de forma a explorar suas habilidades diversas, mantendo uma flexibilidade que permite adaptação a novos interesses. A abordagem de Handy é acolhida aqui na medida em que contribui para uma vida profissional plural e ética.
Contudo, sua visão mais ampla sobre sociedade e liberdade exige que o leitor mantenha um critério de discernimento moral claro ao aplicar suas ideias, integrando a flexibilidade sugerida a um propósito superior de serviço e ordenação interior. O valor do generalista, portanto, vai além da utilidade. Ele se revela plenamente quando seus dons são organizados para servir, com virtude, ao bem comum e à vontade de Deus. 5. Robert Greene e a maestria integrada. Em Mastery, Maestria, Robert Greene investiga a jornada de mestres e destaca como muitos deles atingiram excelência ao integrar conhecimentos diversos e ao se dedicarem intensamente aos seus ofícios. Embora sua obra seja mais conhecida por títulos que tratam do poder e da estratégia sobre uma ótica controversa, Mastery traz reflexões valiosas sobre a importância do aprofundamento disciplinado, da paciência no aprendizado e da integração entre áreas distintas do saber. Estratégia de aprendizado interdisciplinar. Greene argumenta que a exploração de múltiplas áreas pode ampliar a criatividade e levar a uma visão mais abrangente e profunda da realidade. Em vez de promover um conhecimento fragmentado ou superficial, ele defende o esforço contínuo de unir competências diferentes em um corpo coeso de habilidades aplicadas. Essa ideia ressoa com o caminho que multipotenciais disciplinados podem seguir: integrar seus dons de modo ordenado e ético para contribuir com algo significativo e, acima de tudo, orientado ao bem. O valor do generalista, portanto, vai além da utilidade. Ele se revela plenamente quando seus dons são organizados para servir, com virtude, ao bem comum e à vontade de Deus. 6. David Epstein e a valorização dos generalistas. No livro Range, Why Generalists Triumph in a Specialized World, Por que os generalistas triunfam em um mundo de especialistas, David Epstein apresenta uma defesa dos generalistas, afirmando que pessoas que possuem uma vasta gama de habilidades e conhecimentos são essenciais para a inovação. Ele argumenta que a flexibilidade de aprendizado e a capacidade de ver o panorama geral fazem dos generalistas, ou multipotenciais, indivíduos mais bem preparados para resolver problemas complexos. Modelos de sucesso para generalistas. Epstein propõe que multipotenciais adotem uma abordagem de aprendizado. Capítulo 7. Soluções para multipotenciais. Compreender a própria multipotencialidade é um passo importante para pessoas que se veem presas em expectativas de especialização que não condizem com o seu perfil. No entanto, saber que se é multipotencial e adotar estratégias práticas para transformar essa característica em um diferencial são duas coisas distintas. Multipotenciais precisam de abordagens flexíveis e adaptáveis, que acolham sua diversidade de interesses e evitem a pressão de se comprometerem com um único caminho ou projeto por tempo indeterminado. Aqui apresento soluções que multipotenciais podem aplicar para organizar seus interesses, conquistar reconhecimento e prosperar em suas carreiras. 1. Ciclos curtos de projetos. Exploração estruturada com prazo. Uma das soluções mais eficazes para multipotenciais é adotar ciclos curtos de projetos, como períodos de 30, 60 ou 90 dias. Em vez de sentir a pressão de comprometer-se com uma única área por tempo indeterminado, multipotenciais podem definir ciclos para se dedicarem a um projeto ou interesse específico, sabendo que terão a oportunidade de explorar algo novo ao final daquele trabalho. Como aplicar? Escolha um interesse ou projeto específico. Ao início de cada ciclo, escolha uma área ou projeto que você deseja explorar, definindo metas claras para o período. Esse projeto pode ser um curso, uma pesquisa ou a prática de uma nova habilidade. Defina um prazo para o ciclo. Estabeleça um período de tempo limitado, como 30, 60 ou 90 dias. Essa duração permite imersão suficiente para obter resultados sem a pressão de um compromisso de longo prazo e avalie e reavalie. Ao final de cada ciclo, avalie o que aprendeu e decida se deseja continuar, adaptar ou iniciar um novo projeto. Essa prática mantém o engajamento e reduz a frustração de abandonar projetos. O uso de ciclos permite que multipotenciais explorem suas áreas de interesse de forma estruturada e consciente, evitando a sensação de sobrecarga e de compromissos perpétuos. 2. Criação de um portfólio de projetos, visibilidade e valorização das habilidades. Multipotenciais frequentemente se preocupam em como apresentar suas habilidades de forma coerente para o mercado.
A criação de um portfólio de projetos é uma ferramenta poderosa para mostrar a diversidade de suas habilidades de forma tangível e organizada, permitindo que empregadores e clientes vejam os resultados de sua versatilidade. Como aplicar? Reúna projetos concluídos e experiências diversas. Colete exemplos de trabalhos, cursos, projetos e experiências que reflitam seus interesses e habilidades. Inclua tanto projetos concluídos quanto iniciativas em andamento. Organize em temas ou áreas. Divida o portfólio por temas ou áreas, destacando as áreas em que você mais gosta de atuar ou em que se mais destaca. Isso facilita que outras pessoas compreendam suas áreas de atuação. E use formatos visuais e acessíveis. Crie um site, um portfólio em PDF ou um documento online para organizar o material. Esse formato visual facilita o acesso e permite que o multipotencial compartilhe suas realizações de forma profissional. O portfólio de projetos oferece uma visão clara e objetiva de suas habilidades e realizações, ajudando a transmitir a ideia de que suas experiências são um conjunto coeso de competências e não uma coleção aleatória. 3. Definição de metas de progresso, celebrando o aprendizado em vez da conclusão. Para multipotenciais, um dos maiores desafios é lidar com o perfeccionismo e a autocrítica ao não concluir alguns projetos. Para superar isso, uma solução prática é estabelecer metas de progresso, focando no aprendizado e no desenvolvimento, em vez de apenas na finalização. Esse método permite que multipotenciais reconheçam e celebrem o avanço em suas habilidades e interesses sem se frustrarem por não terem concluído tudo. Como aplicar? Estabeleça metas de aprendizado. Em vez de criar metas como concluir o curso de fotografia, crie metas como aprender a operar uma câmera DSLR ou experimentar técnicas de iluminação. Metas de aprendizado permitem que você avance sem a pressão de uma conclusão. Celebre pequenas conquistas. Defina pequenas etapas e a cada progresso faça uma celebração ou um registro, como anotar em um diário ou compartilhar em uma rede social. Essa prática fortalece a autoconfiança e o sentimento de realização. E revise e reavalie. Periodicamente, revise suas metas de progresso e ajuste conforme necessário. Multipotenciais geralmente mudam de interesses e reavaliar metas permite que esses ajustes aconteçam naturalmente. As metas de progresso ajudam a reduzir a autocrítica, oferecendo uma estrutura que valoriza o processo de aprendizado. Para os multipotenciais, isso geralmente é mais satisfatório do que a conclusão de projetos. 4. Networking Strategic. Encontre o nicho que valorize sua versatilidade. Multipotenciais frequentemente sentem que não têm um lugar no mercado, já que suas habilidades não se enquadram nos moldes tradicionais. A prática de Networking Strategic permite que os multipotenciais encontrem um nicho que valorize sua versatilidade, conectando-os a pessoas e empresas que compreendem e respeitam seu perfil diferenciado. Como aplicar? Busque ambientes flexíveis. Concentre-se em setores ou empresas que valorizam a inovação e a multidisciplinaridade, como startups, organizações criativas e instituições de pesquisa. Esses ambientes geralmente buscam profissionais versáteis. Estabeleça contatos com outros multipotenciais. Participar de grupos de multipotenciais, sejam eles online ou locais, permite que você encontre apoio, troque ideias e descubra novas oportunidades de trabalho que se adequem ao seu perfil. E posicione-se com clareza. Quando descrever seu trabalho ou habilidades, concentre-se em comunicar os benefícios de sua versatilidade. Em vez de dizer, tenho interesses variados, destaque como sua experiência em áreas diversas contribui para soluções inovadoras e originais. O Networking Strategic permite que multipotenciais encontrem oportunidades e relações profissionais que respeitem e valorizem sua forma singular de atuar, criando um ambiente de acolhimento e desenvolvimento. 5. Flexibilidade no planejamento. Estrutura adaptável para novos interesses. Para muitos multipotenciais, um dos maiores desafios é seguir um planejamento rígido. Ao adotar uma estrutura flexível de planejamento, multipotenciais conseguem manter uma organização básica, mas com espaço para ajustar os planos conforme novos interesses surgem. Como aplicar? Planeje com blocos de tempo. Em vez de planejar todas as atividades detalhadamente, divida o dia ou a semana em blocos de tempo que permitam explorar diferentes áreas. Isso proporciona estrutura sem ser limitador. Reserve espaço para novos interesses. Deixe alguns blocos de tempo livres ou dedicados à exploração, onde você possa se envolver em novos interesses sem compromissos longos. Isso permite que você experimente novas áreas sem se sentir sobrecarregado. E
Revisão mensal. Ao final de cada mês, revise seu planejamento e ajuste conforme os interesses do momento. Essa prática ajuda a evitar a rigidez e permite que o plano acompanhe sua natureza curiosa. O planejamento flexível oferece uma base organizacional que permite liberdade e adaptação, atendendo à necessidade de mudança constante que multipotenciais possuem. 6. Redefinição de sucesso. Medindo realização com base na diversidade e no impacto. A sociedade define sucesso de forma linear, com base em marcos de carreira e estabilidade. Para multipotenciais, redefinir o sucesso baseando-se na diversidade e no impacto de suas realizações pode ser libertador, pois permite que valorizem o que realmente importa para eles. Como aplicar? Defina sucesso de acordo com seus valores. Pensem no que realmente traz satisfação. Para alguns multipotenciais, o sucesso está em aprender algo novo, em fazer conexões entre áreas diferentes ou em impactar positivamente outras pessoas. Acompanhe seu crescimento pessoal. Em vez de avaliar o sucesso com base em conquistas definitivas, considere acompanhar seu crescimento em termos de desenvolvimento de habilidades e de amplitude de conhecimentos. E celebre a integração de ideias. Veja o impacto que suas habilidades e interesses diversos trazem para o seu trabalho ou para a vida de outras pessoas. O sucesso para multipotenciais pode ser definido pela capacidade de conectar ideias e inspirar inovações. Redefinir o sucesso permite que multipotenciais valorizem o seu próprio progresso e realizem suas potencialidades sem se sentirem limitados por definições convencionais. Capítulo 8. Plano de ação para quem quer mudar. Para pessoas multipotenciais, o desafio não é apenas reconhecer suas habilidades e interesses diversos, mas também transformar essa diversidade em uma trajetória prática e recompensadora. Um plano de ação é essencial para quem deseja fazer mudanças na vida pessoal e profissional, porque permite que os multipotenciais aproveitem suas características únicas de maneira estruturada, ao tempo que saem da desordem mental que por vezes os acomete e os paralisa. Esse plano deve ser flexível e adaptável, além de buscar fornecer um caminho claro para que cada multipotencial alinhe sua diversidade com metas reais e uma rotina sustentável. A seguir, apresento uma proposta de plano de ação em 5 etapas, que pode ser facilmente ajustado de acordo com as necessidades e preferências de cada pessoa. Você verá algumas informações reiteradas, mas será importante para quem acessar diretamente este capítulo, ou mesmo para você que leu os anteriores, mas que em algum momento precisará acessar este diretamente mais uma vez. Etapa 1. Autoavaliação e reconhecimento de talentos e interesses. O primeiro passo para qualquer mudança bem-sucedida é o autoconhecimento. Para um multipotencial, isso significa identificar e reconhecer os interesses, habilidades e temas que realmente despertam sua curiosidade e paixão, algo verdadeiro, não apenas curiosidades superficiais. Esse processo de autoavaliação é fundamental para definir quais interesses faz sentido integrar à sua vida e quais podem ser deixados em segundo plano, ao menos por enquanto. Como aplicar? Faça uma lista de interesses e habilidades. Reserve um tempo para listar todas as áreas para as quais você tem uma inclinação. Inclua também habilidades específicas e projetos anteriores que trouxeram satisfação. Identifique temas e padrões. Olhe para a lista e veja se há temas recorrentes. Por exemplo, você pode perceber que gosta de atividades que envolvem criatividade e inovação ou que possuem uma tendência para o ensino e o cuidado com os outros. Escolha 3 a 5 focos primários. Dentre seus interesses e habilidades, escolha 3 a 5 áreas que você gostaria de explorar ou desenvolver primeiro. Esses focos primários servirão como o ponto de partida para o restante do plano. A autoavaliação permite que multipotenciais compreendam melhor quem são e o que desejam, facilitando a definição de objetivos mais claros e alcançáveis. Etapa 2. Definição de metas de curto e médio prazo. Multipotenciais tendem a se frustrar com metas de longo prazo que exigem comprometimento indefinido. Em vez disso, a definição de metas de curto e médio prazo permite que eles progridam sem se sentirem presos. Essas metas ajudam a manter o foco e proporcionam uma estrutura que pode ser ajustada conforme necessário. Como aplicar? Estabeleça metas de 30, 60 e 90 dias. Para cada um dos focos primários escolhidos, defina metas de curto prazo que você possa alcançar dentro de 30, 60 e 90 dias. Por exemplo,
Em 30 dias, você pode aprender os fundamentos de um novo idioma ou explorar os princípios básicos de uma nova habilidade. Estabeleça metas de progresso e não de conclusão. Focar em progresso em vez de finalização reduz a pressão e permite que você ajuste as metas sem frustração. Em vez de concluir um curso completo de marketing digital, defina algo como entender as bases do marketing digital. E registre e acompanhe o progresso. Mantenha um registro do que você está aprendendo ou realizando. Pode ser um diário de progresso ou um documento digital, onde você lista o que foi feito em cada meta. Isso ajuda a manter a motivação e a visualizar o avanço. A definição de metas de curto e médio prazo cria uma estrutura flexível que permite que multipotenciais explorem suas áreas de interesse de maneira organizada e sem se sentirem sobrecarregados. Etapa 3. Construção de um portfólio de projetos. A criação de um portfólio de projetos é uma maneira prática de mostrar suas habilidades e experiências diversas. O portfólio é uma ferramenta fundamental para multipotenciais, pois serve como um testemunho tangível de suas realizações e um meio de comunicar seu valor ao mercado de forma clara e objetiva. Como aplicar? Escolha projetos representativos. Selecione projetos anteriores que representam suas habilidades e interesses mais relevantes. Inclua tanto trabalhos formais quanto atividades autônomas ou pessoais que mostrem seu domínio em diferentes áreas. Organize em categorias ou temas. Divida o portfólio em categorias de acordo com temas ou áreas de atuação, como criatividade, análise ou gestão de projetos. Isso facilita a compreensão de seu trabalho por terceiros e valoriza sua versatilidade. E escolha e use formatos visuais e acessíveis. Crie uma apresentação visual atraente, seja em um PDF bem organizado ou em um site pessoal e um portfólio online. Uma apresentação bem organizada e visualmente agradável ajuda a transmitir profissionalismo e acessibilidade. O portfólio de projetos é uma vitrine para mostrar a diversidade de suas habilidades e o impacto que suas múltiplas áreas de conhecimento podem oferecer. Ele pode ser compartilhado com potenciais clientes, empregadores ou parceiros. Etapa 4. Prática do networking estratégico. O networking é especialmente importante para multipotenciais, que frequentemente enfrentam dificuldades para se posicionar no mercado. A prática do networking estratégico permite que multipotenciais se conectem com pessoas e ambientes que valorizem a diversidade de habilidades, ampliando suas oportunidades profissionais e criando uma rede de apoio. Como aplicar? Identifique comunidades de interesse. Busque comunidades, redes e eventos onde multipotenciais ou pessoas de perfil inovador se reúnem. Plataformas como LinkedIn, fóruns profissionais e redes de multipotenciais são excelentes locais para começar. Pratique a comunicação de valor. Ao interagir com outras pessoas, tente comunicar de forma clara e objetiva como sua multiplicidade de habilidades gera valor. Em vez de listar interesses aleatórios, descreva como suas habilidades podem contribuir para resultados específicos. E busque mentores e parceiros multipotenciais. Conectar-se com mentores que também são multipotenciais permite que você aprenda com a experiência de outras pessoas. Parceiros de trabalho que, assim como você, valorizem a diversidade de interesses podem trazer oportunidades de colaborações e de novos projetos. O networking estratégico fortalece o multipotencial com um círculo de apoio que compreende seu perfil único, ajudando-o a encontrar oportunidades em áreas que valorizem a interdisciplinaridade. Etapa 5. Revisão e adaptação contínua. Uma das principais características dos multipotenciais é a mudança frequente de interesses. Portanto, um plano de ação rígido não é ideal para esses indivíduos. A prática de revisão e adaptação contínua permite que multipotenciais ajustem suas metas e projetos de acordo com novos interesses e descobertas, desde que, claro, mantenham-se alinhados com seus objetivos centrais, seus propósitos. Como aplicar? Estabeleça revisões mensais ou trimestrais. Reserve um tempo ao final de cada mês ou trimestre para revisar suas metas e o progresso dos projetos. Reavalie se ainda está interessado nas mesmas áreas ou se há novos interesses que deseja explorar. Avalie o impacto e a satisfação.
Pergunte-se o que cada projeto ou meta trouxe em termos de satisfação pessoal, aprendizado e, sobretudo, impacto. Não busque os sentimentos superficiais de prazer, pois resultados relevantes demandam esforço, o que por vezes será desconfortável. Essa reflexão ajuda a priorizar o que realmente importa e a eliminar projetos que não agregam valor nem geram algo útil e úteis para o mundo. Adapte o plano conforme necessário. Baseado na avaliação, ajuste suas metas, introduza novos ciclos de projetos e atualize o portfólio, mantendo o plano de ação flexível e dinâmico. A revisão e adaptação contínua garante que o plano de ação acompanhe a evolução do multipotencial, possibilitando uma trajetória mais fluida e alinhada com seus interesses ao longo do tempo. Conclusão: aplicando o plano de ação para uma carreira única e valiosa. Esse plano de ação prático fornece uma base para que multipotenciais possam fazer mudanças significativas em suas vidas e carreiras respeitando suas características intrínsecas e únicas, além de proporcionar que transformem seus talentos diversos em um diferencial competitivo. Ao definir metas de curto prazo, construir um portfólio de projetos, praticar um networking estratégico e revisar continuamente o plano, multipotenciais encontram uma estrutura que permite que eles explorem suas habilidades com flexibilidade e propósito. Essa abordagem prática fornece autonomia e clareza para que multipotenciais construam uma carreira única, valiosa e capaz de transformar seus interesses diversos em um diferencial reconhecido e recompensador para o mercado e para o seu íntimo, outrora desconfortável. Epílogo: a multipotencialidade como um poder pessoal. Neste livro, explorei o conceito de multipotencialidade e os desafios que ele traz, destacando também como essa característica pode ser uma fonte excepcional de força, inovação e valor quando bem aproveitada. Ser multipotencial não é uma limitação nem uma falha. É, na verdade, um poder pessoal que permite uma visão ampla, uma capacidade elevada de adaptação e uma habilidade singular de conectar áreas distintas. A multipotencialidade pode ser a chave para abrir novos caminhos em um mundo que, mais do que nunca, precisa de mentes flexíveis, criativas e capazes de ir além das fronteiras da especialização. A sociedade moderna, impulsionada por avanços tecnológicos, mudanças rápidas e desafios globais, exige soluções multidisciplinares. A criatividade e a adaptabilidade, essenciais para resolver problemas complexos, são qualidades naturais dos multipotenciais. Hoje, multipotenciais disciplinados, que anteriormente enfrentavam dificuldades para se posicionar, podem buscar oportunidades para destacar-se e gerar impacto significativo no mundo. A multipotencialidade como ferramenta para inovação. Multipotenciais são essencialmente solucionadores de problemas. Por transitarem entre diferentes áreas, possuem as capacidades singulares de identificar padrões, integrar conhecimentos aparentemente distantes e gerar ideias capazes de desafiar o status quo. Essas habilidades o tornam naturalmente inovadores, permitindo que enxerguem oportunidades onde outros costumam ver limites. Ao utilizar essa característica de maneira disciplinada e consciente, os multipotenciais transformam aquilo que poderia ser interpretado como falta de foco em uma verdadeira diversidade de foco. Seu valor não está em dominar uma única especialidade, mas sim em conectar e criar pontes entre múltiplas áreas. Multipotenciais tornam-se, assim, a síntese de habilidades e experiências que especialistas, limitados a um só campo, frequentemente não possuem. Cada nova experiência adquirida é, para o multipotencial disciplinado, uma ferramenta valiosa que pode enriquecer todas as áreas e situações às quais ele se dedicar. Redefinindo o sucesso para multipotenciais. Para um multipotencial disciplinado, sucesso tem um significado próprio. Em vez de um caminho linear rumo a um objetivo único, o sucesso é visto como uma jornada contínua de descobertas, em que cada aprendizado, habilidade desenvolvida e projeto concluído são marcos valiosos. Multipotenciais medem suas realizações pela profundidade das experiências vividas, pela riqueza de suas competências adquiridas e pelo impacto positivo que conseguem gerar por meio da integração dessas diversas habilidades. Ao assumir essa definição autêntica de sucesso,
Multipotenciais encontram liberdade para trilhar um caminho coerente com sua verdadeira natureza, sem depender dos marcos convencionais de uma carreira tradicional. Eles reconhecem que seu valor reside na habilidade de integrar conhecimentos, gerar novas ideias e inspirar mudanças significativas. O verdadeiro propósito do multipotencial disciplinado é utilizar seus talentos diversos para criar algo de valor real e duradouro, tanto para si quanto para o mundo ao seu redor. A liberdade de ser quem se é. Aceitar a multipotencialidade como uma característica positiva é um ato libertador. Multipotenciais alcançam a verdadeira liberdade ao reconhecerem que seu valor reside justamente em utilizar com responsabilidade e virtude suas diversas habilidades e interesses. Ao perceberem que não precisam restringir-se a um único caminho ou identidade, descobrem uma satisfação genuína em explorar, conectar e criar a partir de sua ampla perspectiva. Essa liberdade, no entanto, exige esforço, ordem e disciplina pessoal. Multipotenciais que assumem plena responsabilidade sobre suas escolhas conseguem construir trajetórias autênticas e significativas, capazes de beneficiar não apenas a si próprios, mas também ao mundo ao seu redor. Eles se tornam líderes guiados por uma visão clara, que valoriza profundamente a riqueza da experiência e a diversidade de talentos, afastando-os naturalmente de atitudes individualistas ou superficiais. O papel do multipotencial no futuro. O mundo precisa, mais do que nunca, de pessoas multipotenciais disciplinadas. Os desafios do século XXI são complexos, interligados e globais. Embora soluções especializadas continuem sendo importantes, elas não serão suficientes para resolver os problemas cada vez mais amplos e integrados que enfrentamos atualmente. Multipotenciais, por sua capacidade única de conectar conhecimentos diversos e pela disposição constante para aprender e se adaptar, estão preparados para se tornarem agentes essenciais de transformação em áreas como ciência, tecnologia, educação, artes e políticas públicas. Multipotenciais disciplinados são capazes de impulsionar a inovação por meio da sobreposição criativa de ideias, conhecimentos e talentos diversos, ajudando a construir um futuro mais conectado e dinâmico. Ao assumirem a responsabilidade de utilizar suas múltiplas habilidades produtivamente, eles moldam um cenário na qual flexibilidade e criatividade são indispensáveis. Ser multipotencial, portanto, é atuar como um precursor que promove conexões, cria soluções e prepara um mundo para as demandas do amanhã. Um convite para abraçar o poder da multipotencialidade. Multipotenciais são naturalmente curiosos, ávidos por conhecimento e impulsionados pelo desejo constante de expandir habilidades e interesses. Eles são exploradores e inovadores por excelência, capazes de enxergar oportunidades onde outros veem limites. Este livro foi um convite para que multipotenciais disciplinados reconheçam e abracem plenamente essa característica como um poder pessoal. Ao integrá-la de forma intencional e organizada à sua vida, poderão transformar desafios pessoais em forças concretas e produtivas. Aos multipotenciais que anteriormente se sentiram inseguros sobre seu valor ou rumo, fica uma mensagem clara: seu caminho pode e deve ser valioso tanto para você quanto para aqueles ao seu redor. Cada habilidade adquirida, cada interesse explorado e cada novo aprendizado compõem as peças únicas do quebra-cabeça que só você pode montar. Ao final, seu legado será o reflexo autêntico de tudo que você integrou e criou durante a vida. A multipotencialidade como caminho de realização pessoal e profissional. Ser multipotencial é também uma maneira de ver o mundo e de se relacionar com ele. Os multipotenciais não têm uma vocação única, porque para eles o mundo está cheio de possibilidades e caminhos. Com disciplina e clareza, eles têm total liberdade para construir carreiras coerentes com suas paixões e uma vida ajustada às suas necessidades mais profundas, contribuindo significativamente, com esforço e dedicação, para o mundo à sua maneira inovadora. Que este livro represente o primeiro ou mais um passo para que multipotenciais percebam claramente sua força, assumindo responsabilidade integral para o desenvolvimento produtivo de seus múltiplos talentos. O mundo necessita de pessoas capazes de conectar ideias, criar soluções
e reinventar realidades. Essa é precisamente a missão dos multipotenciais disciplinados. Deixe, por favor, uma classificação e um breve comentário sobre esta publicação na página de apresentação do livro. Isso ajudará potenciais leitores indecisos a conhecerem melhor do que se trata esse conteúdo. Resumo para a revisão e fixação de conceitos-chave. O Guia do Multipotencial. A multipotencialidade como caminho de realização pessoal e profissional. Pessoas multipotenciais, dotadas de uma curiosidade incandescente e de uma habilidade destacada para transitar entre diversas áreas de conhecimento, possuem uma maneira singular de ver e interagir com o mundo. Durante os capítulos, procurei oferecer uma visão clara e prática de como multipotenciais podem reconhecer, valorizar e aplicar seus talentos em uma carreira que respeite sua essência e traga realização. Abaixo, recapitulei as principais ideias apresentadas, reunindo conceitos, problemas, soluções e inspirações que, juntos, fornecem um guia completo para transformar a multipotencialidade em um diferencial pessoal e profissional. 1. O desconforto de não se encaixar. Iniciamos nossa jornada explorando o sentimento de inadequação que muitos multipotenciais enfrentam desde cedo. Multipotenciais frequentemente sentem que são diferentes porque, ao contrário de seus pares, não conseguem escolher um único caminho ou se satisfazer com uma única área de conhecimento. Por não conseguirem se comprometer claramente com uma carreira linear, multipotenciais desordenados frequentemente sentem desconforto e uma sensação de não pertencimento, especialmente quando comparam a si mesmos com especialistas. Esse desconforto inicial, no entanto, foi apresentado não como uma fraqueza, mas como o primeiro sinal da riqueza interna que multipotenciais possuem. O que muitas vezes é rotulado como falta de foco é, na verdade, uma expressão de um espírito explorador e criativo, que precisa de uma abordagem não convencional para prosperar. Ao reconhecer que não estão errados por serem curiosos e multifacetados, multipotenciais começam a entender que seu valor está justamente em sua habilidade de navegar e integrar conhecimentos diversos. 2. Exemplos inspiradores de pessoas multipotenciais. Para mostrar que a multipotencialidade é uma característica valiosa, exploramos a vida de figuras históricas e contemporâneas que alcançaram grandes feitos ao abraçar seus múltiplos interesses. Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Hedy Lamarr, Maya Angelou e Elon Musk são apenas alguns dos exemplos de pessoas multipotenciais que desafiaram as expectativas de especialização. Eles integraram habilidades distintas e criaram inovações e contribuições que, em muitos casos, mudaram o mundo. Essas figuras provaram que o sucesso não depende necessariamente de seguir um único caminho. Elas mostraram que, na verdade, a capacidade de conectar ideias, inovar e se adaptar são vantagens poderosas. 3. Conceitos de multipotencialidade e polimatismo. Para compreender melhor a multipotencialidade, analisamos também a diferença entre os conceitos de multipotencialidade e polimatismo. Multipotenciais são generalistas naturais, pessoas que possuem diversos interesses e se satisfazem explorando várias áreas sem necessariamente atingir a maestria em todas elas. Em contraste a isso, polimatas são aqueles que, além de explorar diferentes áreas, buscam a maestria em mais de uma, integrando esses conhecimentos para gerar inovação e resultados profundos. Esses conceitos não se opõem, pelo contrário, são complementares. Multipotenciais podem se tornar polimatas ao longo de sua trajetória, e ambos os perfis agregam valor ao mundo moderno. Essa distinção ajuda multipotenciais a entenderem onde estão no espectro do aprendizado e a direcionarem seus esforços para o tipo de exploração que melhor se alinha com seus objetivos pessoais e profissionais. 4. A Jaula de Ferro de Max Weber e as limitações para multipotenciais. A jaula de ferro descrita por Max Weber representa sistemas altamente burocráticos e rígidos que predominam na sociedade moderna.
Multipotenciais, quando não se organizam de maneira eficaz para lidar com esse contexto, acabam limitados por sua própria incapacidade de navegar com clareza e disciplina nos ambientes especializados. A dificuldade em encontrar seu lugar não resulta simplesmente da estrutura social rígida, mas, sobretudo, da falta de estratégias pessoais eficazes para integrar seus múltiplos interesses e gerar resultados concretos. No entanto, reconhecer e não terceirizar esses problemas é o primeiro passo para superá-los. Com uma nova compreensão da multipotencialidade, esses desafios podem ser vistos como obstáculos temporários que, com as estratégias adequadas, podem ser transformados em pontos de força. 5. Problemas comuns que multipotenciais enfrentam. Multipotenciais enfrentam problemas específicos que vão desde a falta de uma identidade profissional clara até a dificuldade de encontrar um nicho no mercado de trabalho. Problemas como o medo de desperdiçar talentos, a autocrítica constante e a dificuldade em definir objetivos claros levam multipotenciais a experimentarem ansiedade e baixa autoestima. Essas dificuldades, quando não superadas com organização e esforço virtuoso, prejudicam suas relações sociais e profissionais, levando-os a questionar seu valor e capacidade. No entanto, reconhecer e não terceirizar esses problemas é o primeiro passo para superá-los. Com uma nova compreensão da multipotencialidade, esses desafios podem ser vistos como obstáculos temporários que, com as estratégias adequadas, podem ser transformados em pontos de força. 6. Teorias e referências que oferecem soluções para multipotenciais. Exploramos autores e teorias que fornecem modelos e estratégias para multipotenciais, como Barbara Sher, que cunhou o termo scanners para descrever pessoas que preferem explorar várias áreas em vez de escolher uma só. Sher oferece soluções práticas, como a criação de projetos cíclicos e caminhos paralelos, que permitem que multipotenciais explorem sem a pressão de compromissos de longo prazo. Amy Wapnick, autora de How to Be Everything, propõe modelos de carreira que permitam que multipotenciais integrem suas habilidades e interesses diversos, como o modelo do Slasher, em que a pessoa combina múltiplas ocupações, e o modelo de Fênix, em que o multipotencial foca intensamente em um campo e depois muda. Outras referências, como Ken Robinson, Charles Handy e David Epstein, reforçam a importância da diversidade de habilidades e mostram que multipotenciais têm um papel relevante na inovação e no pensamento criativo. 7. Soluções práticas para multipotenciais. No tópico de soluções práticas, apresentei estratégias específicas para que multipotenciais possam organizar suas vidas e carreiras de forma eficiente. Abordagens como ciclos curtos de projetos e metas de progresso ajudam multipotenciais a se comprometerem com seus interesses sem a pressão de finalização. Criar um portfólio de projetos permite que multipotenciais apresentem suas habilidades e experiências de maneira estruturada, demonstrando seu valor para o mercado. O networking estratégico também foi destacado como uma maneira de multipotenciais se conectarem com ambientes e pessoas que valorizam seu perfil, enquanto o planejamento flexível lhes oferece uma estrutura adaptável para acomodar novos interesses. Essas soluções fornecem uma base para que multipotenciais explorem suas habilidades de maneira organizada e sustentável, permitindo que prosperem em um mundo que, tradicionalmente, valoriza a especialização. 8. Plano de ação prático para multipotenciais. Para aqueles que querem transformar a multipotencialidade em um diferencial, o livro oferece um plano de ação prático em 5 etapas. Esse plano começa com a autoavaliação, onde multipotenciais identificam seus talentos e interesses principais, e segue com a definição de metas de curto e médio prazo, que permite uma exploração sem compromissos de longo prazo. A criação de um portfólio de projetos e a prática do networking estratégico oferecem uma base para que multipotenciais se posicionem no mercado de forma coerente. Por fim, a revisão e adaptação contínua permite que multipotenciais ajustem suas metas e projetos de acordo com novas descobertas e interesses.
Esse plano de ação é uma ferramenta prática e flexível que ajuda multipotenciais a construírem uma trajetória profissional única e recompensadora. 9. A multipotencialidade como um poder pessoal. Multipotenciais disciplinados, ao se esforçarem de forma virtuosa e organizada, alcançam a liberdade necessária para criar uma carreira alinhada à sua essência. Eles são solucionadores de problemas, inovadores e conectores, capazes de ver o mundo sobre uma perspectiva ampla e de criar impacto com suas habilidades diversas. Ao redefinirem o sucesso de acordo com seus próprios valores e abraçarem sua multiplicidade, multipotenciais encontram realização e se tornam líderes de suas próprias vidas. Que esse conteúdo inspire multipotenciais a abraçarem sua diversidade como um poder pessoal, a explorarem suas habilidades sem medo e a se posicionarem no mundo como indivíduos únicos capazes de moldar o futuro com suas ideias, suas paixões e suas inovações.